Pessoal, aqui é o João do Alguma Coisa Eu Sei, tudo beleza? Nesse vídeo eu quero estar falando sobre a questão do Jesus histórico, né? E primeiro de tudo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Pessoas que não dê ouvidos, não dê ouvidos a pessoas que dizem que Jesus Cristo é um mito, que Jesus Cristo nunca existiu. Isso é de uma imbecilidade tão grande, mas tão grande, que nem mesmo os grandes historiadores ateus endossam isso. Todos, praticamente, é uma unanimidade praticamente, né, entre eles, seja ateu ou não, que Jesus Cristo existiu, sim, sim, tá? Então, inclusive, você encontra diversos registros fora da Bíblia de Jesus Cristo como um personagem histórico, tá? Você tem vários escritores, historiadores do primeiro século e segundo século, né, que nem cristãos eram, não acreditavam, né, no movimento cristão primitivo, não acreditavam na questão dos milagres de Jesus Cristo, né, mas eles sabiam que tinha existido Jesus Cristo, assim, eles referenciaram Jesus em várias cartas, em várias passagens, em vários livros, né? Então, por exemplo, você tem Tácito citando Jesus, você tem Flávio Joséfo, você tem Plínio, você tem Suetônio, né? Você tem Luciano de Samosata, você tem diversos, se eu não me engano, são mais de 15 escritores aí, dentre o primeiro e o segundo século, citando Jesus Cristo, né? E são várias citações, e dentre elas eu quero ler algumas aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia do que o quão verídico é a história de Jesus, né? Lembrando que essas pessoas não criam em Jesus, tá? Ó, eu vou ler, por exemplo, do Luciano de Samosata. Ele viveu de 125 depois de Cristo a 181 depois de Cristo, né? Ele foi um escritor tipo satírico, né, do segundo século, né? Ele zombou muito de Cristo dos cristãos, né? Só que ele admitiu que Jesus foi adorado pelos cristãos, né? Que introduziu novos ensinamentos, que foi crucificado, né? É, e enfim, e ele também diz que os ensinamentos de Jesus, né, incluíam o amor fraternal entre os crentes, né, a importância da conversão e a importância de negar outros deuses, né, e que os cristãos eles viviam de acordo com a moral, né, os ensinamentos pregados por Jesus, né, e que inclusive nas palavras dele, né, ele diz que os cristãos passavam até a desdenhar da morte, né, e também assim eles serem desapegados, né, dos bens materiais, e eles desenham da morte a ponto de crerem que são imortais. Por quê? Porque eles criam na palavra de Jesus. Eles contemplaram Jesus ressuscitado, ressurreto no terceiro dia, né? Eles sabiam que se Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, também faria com eles e vai fazer com todos nós que cremos em Jesus, né? Então, eu vou falar o que o Luciano de Samosata falou, né? Palavras dele, abre aspas. Foi então que ele, né, ele está falando do Proteus, né, conheceu a a maravilhosa doutrina dos cristãos, associando-se a seus sacerdotes e escribas na Palestina. E o consideraram quem? Jesus, né, como protetor e o tiveram como legislador logo abaixo do outro legislador. Aquele que eles ainda adoram, o homem que foi crucificado na Palestina, por dar origem a este culto. Os pobres infelizes estão totalmente convencidos de que eles serão imortais e terão a vida eterna. Dessa forma, eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento, a maior parte deles, né? Além disso, seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos, uma vez que eles haviam transgredido, né, negando deuses gregos e adoraram o sofista crucificado vivendo sob suas leis, né? Então ele debochava, né, de Jesus, dos primeiros cristãos, mas ele não negou que existia um movimento já do primeiro século, gente. Então quem fala que a divinização de Jesus se deu no concílio de Nicéia, a partir de 325, depois de Constantino, ou seja, no quarto século, 3 séculos depois,
desconhece totalmente a história. Os cristãos, os primeiros cristãos já tinham Jesus como Deus desde o primeiro século, gente. Tá? Agora eu vou falar de Flávio José. Flávio José foi um dos mais conhecidos aí, historiadores judeus, né, do primeiro século, né? Ele viveu de 37 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, né? Ele foi um fariseu da linhagem sacerdotal e historiador judeu, né? E ele começou a escrever documentos históricos em Roma enquanto trabalhava como historiador do imperador romano Domiciano, né? E foi ali que ele escreveu sua autobiografia e duas obras históricas importantes, né? Que é a Guerra dos Judeus e a outra é a Antiguidade dos Judeus, né? E no livro 18, capítulo 3, seção 3, da Antiguidade dos Judeus, o Flávio Josefo, que não era cristão, tá? Escreveu essas palavras aqui, ó. Abre aspas, nessa época, época de Pilatos, né? Havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram o seu discipulado. Antes relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. E por causa disso ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas, né? Tem outra passagem também que ele fala, quer ver, ó, em outra passagem, né, das Antiguidades dos Judeus, o Joséfo revelou de que maneira o novo sumo sacerdote dos judeus, né, valeu-se de um hiato no governo romano para matar Tiago. Esse novo sacerdote era Ananus, né, no caso. E o Tiago aqui, o irmão de Jesus, né? Isso aconteceu no ano 62, quando o imperador romano Festo morreu repentinamente durante seu ofício. 3 meses se passaram até que seu sucessor Albino pudesse chegar à Judéia, abrindo um grande espaço de tempo para que Ananus realizasse seu trabalho sujo. Joséfo descreve o incidente da seguinte maneira, olha só, hein? Abre aspas. Festo está morto e Albino está a caminho. Assim ele, Ananus, né, o sumo sacerdote, reuniu o sinédrio dos juízos e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, e quando havia formulado uma acusação contra eles como transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados, né? Então isso aqui confirma com os fatos do Novo Testamento, de que havia um homem chamado Jesus, né, que era conhecido como Cristo, e teve um irmão chamado Tiago. Só para vocês verem que essa balela de que o Cristo foi divinizado a partir do quarto. Não! Desde o primeiro século, né, já se tem conteúdos. Você pode falar, tá, mas eu não acredito. Mas você não pode negar que há sim muitos registros que mostram que os cristãos passaram a acreditar absolutamente em Cristo, que ele ressuscitou do terceiro dia, né? Eles viram ele, eles contemplaram Jesus ressurreto, né? Eles sabiam que Jesus era Deus, o Filho de Deus, né? Tem mais, hein? Eu falei, Suetônio, por exemplo. Suetônio viveu do ano 70 depois de Cristo até 130 depois de Cristo, né? Ele foi um historiador romano, né? E em seu livro The Historical Jesus, né? O Jesus histórico, ele afirma o seguinte: pouco se sabe sobre ele, exceto que ele era o secretário-chefe do imperador Adriano e que tinha acesso aos registros imperiais. Isso aqui ele está falando. Peraí, como judeus. Tá, eu li a parte errada. Desconsidere isso aqui. Suetônio escreveu, abre aspas, como os judeus, por instigação de Cristo, né, uma forma de escrever Cristo, estivesse constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. E também Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Ou seja, eles tinham que o movimento dos primeiros cristãos, eles eram baseados numa superstição nova e maléfica. Que superstição vocês acham que é essa que eles se referem? O fato de que os primeiros cristãos já acreditavam, né, que Deus tinha ressuscitado de Cristo Jesus no terceiro dia dos mortos, né? Tem mais aqui, Plínio o Jovem, né? Plínio, ele viveu 61 depois de Cristo a 112 depois de Cristo, tá? Ele foi governador da Bitínia, na Ásia Menor, né, em 112 depois de Cristo.
Quando confrontado com o problema cristão, ele, entre aspas, né, ele escreveu ao imperador Trajano, né, delineando os métodos que ele usava e pedindo conselhos. Né? Então, abre aspas aí para ele. Tenho-lhes perguntado pessoalmente se são cristãos, fecha aspas, escreveu Plínio. Se admitiam selos, eram punidos, todavia outros negaram que eram ou haviam sido cristãos. Postos à prova, esses não somente ofereceram sacrifícios pagãos, mas até mesmo injuriaram o nome de Cristo. Nenhuma das coisas, segundo entendo, se consegue induzir o verdadeiro cristão a fazer. Respondendo a essa carta, né, o imperador Trajano elogiou Plínio pelo modo que conduzia, cuidava do assunto, né, e falou: seguiste o proceder certo no seu exame dos casos dos acusados de serem cristãos. Né. Então, o que acontece aqui? Plínio ele colocava à prova as pessoas que eram entregues a eles acusadas de serem cristãos. Se essas pessoas passassem a negar Jesus e se dobrarem aos deuses, né, romanos, né, aí Plínio já entendia que esses não eram cristãos genuínos, porque ele sabia que era muito marcante as características dos cristãos genuínos de jamais se curvar a outros deuses, mesmo que isso lhe custasse a morte. Então muitos cristãos foram martirizados naquela época. Por quê? Porque eles não negaram aquilo que eles tinham contemplado, eles não negaram que Jesus tinha sido ressuscitado no terceiro dia, eles não negaram que Jesus era o Messias, eles não negaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então essa crença em que Jesus era o próprio Deus já é muito antiga, desde a época em que ele vivia, desde a época que ele foi ressuscitado, que ele apareceu aos discípulos e a mais de 500 irmãos, todo mundo já sabia disso. Então começou a crescer muito rápido, exponencialmente, o movimento dos primeiros cristãos. Né? Então, quando você está lidando com um mito, jamais acontece dessa maneira, jamais. O mito demora séculos e séculos para ser fundamentado, vamos dizer assim. Por quê? Porque se o mito nasce exatamente nas proximidades dos reais acontecimentos, da qual ele alude, né, qualquer um poderia desmascarar esse mito e falar: não, isso é uma mentira, não foi bem assim. E com Jesus não tem ninguém que fez isso nos primeiros anos, né, desse movimento cristão. Por quê? Porque era a verdade, era aquilo que eles contemplavam. Só depois de muitos séculos começou a aparecer livros apócrifos, né, ensinos errados, agnósticos, né, o gnosticismo tomando conta, ensinos falsos, falando que Jesus teve filho com Maria Madalena, essas palhaçadas toda, né? E outras coisas tão torpes quanto. Então, isso sim é mito, isso sim é heresia, isso sim é mentira. Mas de que Jesus é Deus, isso não é mentira, não é invenção bíblica, não é invenção de nada, isso é uma constatação da realidade. Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus Pai no terceiro dia. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo não foi divinizado no concílio de Nicéia. Jesus Cristo já era tido como Deus desde o primeiro século. Então isso daqui é uma espécie de cala-boca para aquelas pessoas que têm essa tendência, né, de má fé a tentar falar: Jesus era um mito, a divindade de Jesus foi criada pela Igreja Católica. Isso é uma mentira muito grande. E tem história secular mostrando isso. Recorra a Flávio Josefo, a Plínio, a Suetônio, a Tácito, a diversos autores do primeiro e segundo século, e vocês vão ver que eles, embora esses autores não crescem em Cristo, eles não deixaram de relatar que os primeiros cristãos criam piamente, que já entendiam Jesus como divino. Esse é o fato aqui, entendeu? Então quando alguém fala: cadê as evidências históricas de que Jesus existiu? Isso não se tem mais dúvida. Qualquer historiador pode te responder essa pergunta. E em relação às evidências da ressurreição de Cristo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Quem em sã consciência morre por algo sabendo que esse algo é uma mentira? Você pode aqui usar como comparação: mas os radicais islâmicos, eles morrem pela sua fé, tal, mas eles morrem acreditando que aquilo é verdade. Eles morrem que, se eles morrerem na Guerra Santa, na Jihad, né, eles vão ter 70 virgens no paraíso. Eles morrem acreditando que aquilo é verdade. Imagina agora se eles descobrem que aquilo é uma mentira. Você acha que eles teriam coragem de morrer? Pensa, raciocina. Ninguém em sã consciência morreria sabendo que é uma mentira. Os primeiros cristãos, se eles morreram do jeito que morreram, foi porque eles sabiam, eles tinham plena convicção, eles viram Jesus ressurreto, eles tocaram ele, eles ouviram da palavra dele, eles ceiaram com ele.
Esse é o ponto, né? Então, são vários aqui referências, eu não vou ficar citando todas, né? Depois vocês pesquisam e façam o trabalho de casa de vocês, né? Mas a conclusão que você pode chegar é o seguinte: nós podemos quase reconstruir o Evangelho somente a partir das fontes primitivas não cristãs. Somente a partir dessas fontes primitivas não cristãs nós conseguimos reconstruir o Evangelho, porque eles acabam atestando tudo aquilo que é relatado nos Evangelhos. Ponto. É isso. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: creiam na Bíblia, creiam no Novo Testamento. No Velho também, o Velho era mais para o povo judeu. O Novo Testamento é a nova aliança, é para a igreja. Creia, porque historicamente eles são mais do que confiáveis. Tá? Inclusive eu vou fazer vídeo melhor abordando a confiabilidade do Velho e do Novo Testamento, né? Da Bíblia como um todo. O que mais que eu tenho para falar? Bom, enfim, só para terminar esse vídeo, quando vocês vão pesquisar a história da igreja primitiva, né, o primeiro século aí do cristianismo, principalmente, até o terceiro, né, você vai ver que, tudo bem que teve algumas épocas de paz, mas era recorrente o quê? A perseguição sanguinária aos primeiros cristãos. O Império Romano era cruel, sanguinário, partia no meio, cortava a cabeça, amarrava aqueles pesos nas pernas e jogava no mar os cristãos. Teve até uma ocasião onde um dos imperadores pegou os cristãos que foram capturados, não embalsamou, ensacou eles, né, com um tipo de pano lá, e tacou fogo neles de noite em cima do monte para servir eles como luminária. Ficaram queimando, servindo como luminária. Pessoas morreram para defender essa fé desde o primeiro século. Pessoas morreram não negando essa verdade de Cristo Jesus é o Senhor. Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia. Para vir esses ateus todinho vir blasfemarem contra o Deus Todo-Poderoso dizendo que isso é um mito, tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara, vamos estudar. Não acredite porque eu estou falando. Vai pesquisar. Faz uma pesquisa direita aí. Faz uma pesquisa direita. Quem pesquisou direito sabe que eu estou falando a verdade. Só isso. Qualquer historiador pode atestar isso. Você pode ainda assim não crer nos milagres, na questão, né, sobrenatural. É um direito seu. Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher. Tá? Mas você não pode negar que não existe evidências fora da Bíblia. Existem. E ademais, a Bíblia por si só já era para bastar. Porque ela foi escrita por diversos autores que muitas das vezes nem se conheceram. Só para botar um ponto final nessa falácia, né? E nisso, todos eles corroboram entre si, todos eles relatam os mesmos acontecimentos, né? Porque eles vivenciaram isso, tá? Então esse vídeo aqui para dar um chacoalhão nessas pessoas que usam desse tipo de falácia, né? De que Jesus era um mito, tal, inventado pelo catolicismo romano. Pessoas que se deixam influenciar por esse tipo de narrativa, elas são, além de ser pobres de espíritos, são fracas de mente. Essas pessoas não têm um mínimo do mínimo de base histórica, de conhecimento histórico para falar isso. É aquele tipo de papagaio de repetição, né? Mas é isso aí. Então, para quem crê em Cristo, continue crendo e creia mais ainda, porque Ele existe. Ele existe. Ele habita no coração de cada um que se entrega à palavra dele. Se você crê nisso, Deus te abençoe. Se você não crê, que Deus possa fazer essa obra no seu coração e te converter, né? Porque a vida eterna consiste em como você vai lidar com essa verdade, né? Porque a salvação é pela graça, e a graça é Cristo Jesus. Então peço que, se gostaram desse vídeo, que curtam, né? Que se inscrevam no canal, que compartilhem. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um grande abraço.